Os outros avisos, irmãos, permanecem os mesmos, tá? Quinta-feira nós temos culto, domingo culto também, escola dominical, os mesmos avisos. Terça-feira nós não temos intercessão, é dia 25, dia de Natal, dia de você passar com a sua família. Então, terça-feira nós não temos intercessão. Salmo 85, 10. A palavra de Deus diz assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi lida nesta noite, Jesus. Senhor, preparado está o nosso coração para ouvirmos a tua voz. O teu povo está aqui hoje, ó Deus. Nós viemos aqui, Pai, para ouvirmos a tua voz. O teu povo não veio para me ouvir, veio para ouvir o Senhor. Porque hoje, Deus, poderíamos estar em vários outros lugares, mas nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos do Senhor e é por isso que nós estamos aqui. E para onde, ó Deus, iríamos nós, se só o Senhor tem palavra de vida para os nossos corações? Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui no Salmo 85, versículo 10, e a palavra de Deus diz assim, que a graça e a verdade, elas se encontraram. A justiça e a paz, elas se beijaram. Quando nós falamos de verdade e de justiça, nós estamos falando sobre a santidade de Deus. E quando nós estamos falando sobre graça e paz, nós estamos falando sobre o amor de Deus. Esse encontro que a Bíblia diz aqui, em Salmos 85, 10, aconteceu lá na cruz do Calvário, quando a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A santidade de Deus se encontrou com o amor de Deus, ali na cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite já. Sobre a cruz de Cristo, sobre as últimas palavras de Jesus, quando ele foi crucificado, sobre o que Jesus falou e o que nós podemos aprender sobre isso. Nós estamos hoje no dia 23 de dezembro, perto de uma data onde se comemora o nascimento de Jesus, onde Jesus tornou-se homem, encarnou em forma humana para descer à terra. É um acontecimento importante nas nossas vidas? Sim, é um acontecimento importante, porque a Bíblia diz que Jesus se esvaziou, ele deixou toda a sua glória, ele deixou toda a grandeza que ele tinha para se tornar homem e descer à terra e viver entre nós. Mas muito maior do que o nascimento de Jesus, do que o acontecimento do nascimento de Jesus, é o acontecimento da morte de Jesus. Porque a morte de Jesus é o ápice de todo o projeto, de todo o plano de Deus para as nossas vidas. Ali, na cruz do Calvário, todo o projeto de salvação foi cumprido. Ali na cruz do Calvário, tudo que o Senhor tinha preparado para nós, todo o planejamento foi executado, foi terminado ali na cruz do Calvário. E é por isso que hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre as últimas palavras de Jesus ali na cruz. Da última vez que eu falei com os irmãos que estavam presentes se lembram que eu falei sobre as últimas palavras de Davi. Quando uma pessoa ela está para morrer, ela sabe que ela vai morrer, ela se prepara e ela fala coisas importantes para ela. Ela fala de coisas que são realmente importantes. Ninguém, quando está para morrer, lembra do boleto para pagar. Ninguém, quando está para morrer, lembra do lixo que não foi colocado para fora. Ninguém, quando está para morrer, pensa na casa que não foi pintada. Ninguém, quando está para morrer, pensa em coisas desnecessárias, coisas sem importância.
Quando você sabe, todos nós sabemos que nós vamos morrer, mas quando você sabe que essa morte ela está perto, você quer aproveitar todos os seus minutos, todos os seus últimos momentos para quê? Para falar algo que seja importante. Para quem? Para as pessoas a quem nós amamos. Você escolhe as pessoas com quem você quer falar. Você fala palavras que sejam importantes para elas. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. O que Jesus falou ali na cruz? O que Jesus nos deixou naquele momento em que ele tinha pouco tempo, porque ele já estava prestes a morrer, mas ele quis deixar para nós? São palavras que vêm ao nosso coração como ensinamentos, porque foram as últimas palavras de Jesus. A Bíblia diz que contra nós havia um escrito de dívida, havia uma nota promissória contra mim e contra você. Você devia uma conta, e uma conta bastante alta, um valor bastante alto. Você não tinha condições para pagar, eu não tinha condições para pagar. Mas a Bíblia diz que ali na cruz, Deus pagou o nosso escrito de dívida, Ele pagou essa nota promissória, Ele cravou essa nota promissória na cruz, Ele expôs publicamente todos os principados e todas as potestades e disse assim: está pago. Foi isso que Cristo fez na cruz. Naquele momento ali em que Jesus estava na cruz, ele não foi levado na cruz porque os judeus levaram Jesus para a cruz. Ele não foi levado para a cruz porque Judas Iscariotes traiu Jesus, não. A Bíblia diz que Jesus disse assim: olha, eu dou a minha vida espontaneamente, ninguém pode tirar ela de mim, porque eu a dou espontaneamente. Ele se entregou para morrer pelas nossas vidas. Não foram os judeus que fizeram isso, não foi Judas que traiu. Isso fazia parte do plano arquitetado por Deus para que hoje nós fôssemos salvos. Quando Jesus falava ali, quando ele ainda estava no seu ministério falando, ele falava sobre a sua morte, ele falava assim: olha, eu vou morrer, eu vou ser maltratado, eu vou ser preso, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Pedro falou assim para Jesus: mas Jesus, para de falar isso. Tem compaixão de você mesmo. Que coisa é essa você sair falando aí que vai morrer, que vai sofrer, que vai ser levado, vai ser preso? Mas que conversa é essa? O que Jesus falou para Pedro, irmãos? Afasta-se de mim, Satanás. Porque você não está falando de coisa celeste, você está falando de coisa terrena. O que Jesus queria dizer? O meu plano é muito maior do que isso. O meu plano, ele é muito mais abrangente do que isso, Pedro. Então, se eu quiser, eu posso pedir que legiões e legiões venham aqui e me salvem. E me tirem das mãos dos romanos. Mas eu dou a minha vida espontaneamente. Ninguém pode tirar ela de mim. A primeira palavra de Jesus ali na cruz, quando ele estava morrendo, se encontra em Lucas 23. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Lucas 23, a partir do versículo 33. A primeira palavra que Jesus falou ali naquela cruz foi uma palavra de perdão. Lucas 23, a partir do versículo 33. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Olha, se nós pensarmos no contexto de Jesus ali na cruz, Jesus já havia sido açoitado, então ele estava todo machucado, ele estava com sede, ele estava com dor,
além dessa dor física, ele tinha uma dor emocional, porque ele foi humilhado, ele foi... as pessoas cuspiram nele, disseram que ele não era Deus, que se ele fosse, que ele poderia se livrar daquilo ali com piscar de olhos. As pessoas humilharam ele, envergonharam a Jesus. Então, naquele momento ali, em que Jesus já está crucificado, todo tipo de dor que você pode imaginar, Jesus estava sentindo. E qual é a primeira coisa que Jesus fala no meio de todo esse contexto, irmãos? Pai, perdoa, porque eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Jesus poderia ter dito qualquer outro tipo de coisa, mas ele escolheu falar sobre perdão. E quando Jesus está pedindo ali, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, Jesus não estava falando sobre o comportamento daqueles soldados, sobre o comportamento daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas que estavam ferindo a Jesus, humilhando Jesus, elas sabiam que estavam sendo cruéis. Elas tinham consciência disso. Naquele momento que Jesus estava pedindo para que Deus perdoasse aquelas pessoas, ele estava apelando pela misericórdia de Deus num plano muito maior. Ele estava dizendo para Deus assim: olha Deus, eles não sabem a enormidade do pecado que eles estão cometendo, porque na verdade eles estão crucificando o Filho de Deus, e eles não sabem disso. Eles pensam que eu sou mais um desses atormentadores, essas pessoas que fazem bagunça, dessas pessoas que ficam arrastando multidões. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, no primeiro momento, Jesus pede que Deus perdoe aquelas pessoas. Por quê? Porque ele sabia que eles não estavam reconhecendo, que eles estavam crucificando o Filho de Deus. Eles estavam assassinando o Filho de Deus. Então, o apelo é para que quando aquelas pessoas percebessem o que elas estavam fazendo, que quando aquelas pessoas entendessem o que elas estavam, como elas estavam agindo, a quem elas estavam assassinando, e elas pedissem perdão, elas fossem perdoadas, e o pecado de assassinato não fosse imputado a elas. Irmãos, quantas vezes nós, em situações muito melhores, em situações muito mais pacíficas do que essa, nós escolhemos não perdoar. Porque a irmã Eliane não podia ter feito isso comigo. Porque eu não mereço isso, irmã Eliane. Você fez isso comigo? E eu sou boa. Eu sou honesta. Eu sou certa. E você fez isso comigo? Olha, as pessoas ali, aqueles soldados, eles estavam crucificando o Filho de Deus, eles estavam assassinando o Filho de Deus, e Deus tinha todo o poder para matar todo mundo com um piscar de olhos, e ele escolheu perdoar. Irmãos, quem somos nós para não liberarmos perdão? Quem sou eu e quem é você para não liberar perdão? Quem sou eu e quem é você para guardar mágoa e ressentimento no coração? Se aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, aquele que era santo, ele estava sendo maltratado, ele estava sofrendo injúria, e ele escolheu perdoar. Por mais que você seja bonzinho, por mais que você seja honesto, por mais que você seja certo, você continua sendo pecador. Quando as pessoas te ferirem, quando as pessoas te machucarem, quando as pessoas levantarem falso testemunho contra você, lembre-se de Jesus e perdoe. Porque foi a primeira coisa que Jesus falou quando estava crucificado: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. A segunda palavra que Jesus liberou ali na cruz, quando ele estava crucificado, foi uma palavra de salvação. Em Lucas 23 também, a partir do versículo 39. Lucas 23, a partir do versículo 39, diz assim:
Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A segunda palavra que Jesus liberou foi uma palavra de salvação. Olha, Jesus estava pregado numa cruz e do lado havia dois malfeitores. Duas pessoas que estavam sendo crucificadas porque realmente tinham errado, eram pessoas que tinham cometido delitos e estavam ali porque mereciam. E enquanto Jesus estava ali sofrendo por não ter feito nada, santo, sem pecado, esses dois homens, eles mereciam estar ali. E um zombava de Jesus, dizendo: mas você não é Deus? Se você for Deus, salva você mesmo e aproveita e salva a gente também. Tira a gente daqui. Ele estava zombando de Jesus. Aí você fala que é Deus, você está falando que é rei aí, você está falando que é Senhor, então você salva você, salva nós também e vamos acabar com isso. O outro olhou para ele e falou assim: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, porque a justiça foi feita, mas esse homem, ele não fez mal nenhum. Olha, quando você entrar no seu reino, lembra de mim. O que esse malfeitor, o que esse ladrão, né, esse malfeitor fez? Primeira coisa, ele confessou a culpa dele. Ele diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele reconheceu que ele era culpado. Ele reconheceu que ele estava ali porque ele merecia. A segunda coisa que ele fez foi confessar a inocência de Jesus. Mas este nenhum mal fez. E a terceira coisa que esse malfeitor fez, irmãos, e talvez a principal delas, ele confessou o reino de Cristo. Olha, percebe as palavras dele: Jesus, lembra-te de mim quando entrares onde? No teu reino. Quem tem reino? Quem? Rei. Só tem reino quem tem rei. E quando ele falou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele estava confessando a Jesus como Senhor e Rei de todas as coisas. Ele estava dizendo: olha, eu sei que você está aqui, eu sei que você não fez nada para merecer, eu sei que você vai estar no seu reino, e quando você estiver lá, lembra-se de mim. E o que Jesus falou com ele, irmãos? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus não falou com ele assim: amanhã, semana que vem, vamos ver se você vai ser bonzinho até na hora que você morrer. Não. Sabe o que Jesus queria nos mostrar, irmãos? Que a justificação, ela vem pela fé. Ela não vem porque eu mereço, ela não vem porque você merece. Você não é bonzinho demais, por isso que você é salvo. Você não é certinho demais, por isso que você merece o céu, não. Nós somos justificados pela fé, e a Bíblia diz que isso não vem de nós, e isso é dom de Deus, e não vem por obras. Por quê? Para que ninguém se glorie, para que você não bata no peito e diga assim: ó, eu estou aqui no céu porque eu mereço. Não. Você pode ser bom pai, você pode ser bom filho, você pode ser bom esposo, você pode ser bom funcionário, mas ainda assim você é pecador. Mas ainda assim a sua justificação é pela fé, não porque você merece, mas porque Ele te deu de presente, Ele não te cobrou nada. Quando Jesus diz para aquele malfeitor: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, Ele quis dizer para ele assim: ó, não importa o que você já fez, não importa por onde você passou, não importa o que aconteceu com você, hoje você vai estar comigo no paraíso. A segunda palavra de Jesus foi uma palavra de salvação.
Irmãos, quantas vezes nós estamos passando por problemas, por tempestades, e as nossas palavras são apenas palavras de murmurações, são apenas palavras de maldições. Nós maldizemos a Deus, nós maldizemos as pessoas que estão ao nosso lado, nós maldizemos o nosso emprego, nós maldizemos a nossa família, os nossos filhos. E Jesus estava ali crucificado, e Ele liberou perdão, e Ele liberou salvação. E em terceiro lugar, Ele liberou provisão. Em João, abra comigo, João 19, versículo 26 e 27. João 19, 26 e 27 diz assim: vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Irmãos, com toda a dor, com todo o sofrimento de Jesus, Ele ainda conseguia pensar nas outras pessoas. Ele vendo ali a sua mãe sofrendo, porque qual mãe, vendo o filho ser crucificado, ver o filho morrer, mesmo que tenha ouvido ele falar que vai ressuscitar, mesmo que tenha ouvido falar que aquilo era um plano de Deus, qual mãe vai ficar feliz? Quem é mãe aqui sabe. Mesmo sabendo de todo o plano, vamos supor que ela estava confiante, mesmo assim, é uma dor terrível. Quando Jesus olha para a mãe dele ali, ela diz assim, para o discípulo amado, para João: João, eis aí a tua mãe. E olha para ela e fala assim: mulher, eis aí o teu filho. Jesus, ele delegou a João a responsabilidade de cuidar de Maria. Por que, irmãos, que Jesus fez isso ali, naquele momento? Naquele momento que ele tinha tantas outras coisas, muito mais importantes talvez para fazer ou para dizer, ele se preocupou com isso. Primeiro, porque Jesus era o primogênito, a responsabilidade era dele, de cuidar de Maria na sua velhice. Então ele estava preocupado porque ele não poderia fazer isso, e ele tinha que passar essa responsabilidade para uma pessoa, e ele escolheu João para fazer isso. Segunda coisa, qual é o quinto mandamento, irmãos? Honra o teu pai e a tua mãe. Para quê? Para os seus dias serem prolongados nessa terra. Honra ao teu pai e a tua mãe. Mas o meu pai é um chato, a minha mãe é uma chata. Não, irmãos, mãe é chata mesmo. É para isso que nós estamos aqui. Se você não sabe, eu vou te falar. É para isso que mãe existe, é para ser chata. Para ser bonzinho tem seus amigos. Nós existimos é para isso mesmo. Se você é filho e não sabe disso, fica sabendo. Mãe existe para ser chata. Pai existe para ser chato, para dar limite mesmo, para falar com você, não. Não. Limite. Até aqui você pode ir, daqui para lá, não. É para isso que nós existimos. Mas a Bíblia diz: honra ao teu pai, honra a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem. Neste momento, Jesus, ele queria mostrar para a igreja, mostrar para nós, que esse é um mandamento que precisa ser seguido. Esse é um mandamento que precisa ser cumprido, irmãos. Olha, você já é casado, deixou pai, deixou mãe, tem uma família, mas você não pode se esquecer dos seus pais. Você já ouviram falar da ex-mãe? Do ex-pai? Já ouviram falar nisso? Não, porque não existe. Você tem ex-marido, ex-mulher, ex-sócio. Pai e mãe é para a vida inteira. Pai e mãe é para sempre. Cuide, zele, porque isso não é mais do que a sua obrigação como filho. Você não está fazendo nada demais. Você está cumprindo o mandamento. E mandamento com promessa.
Você pergunta aí, eu acredito que eu posso te falar, e muitos irmãos que estão aqui, que não tem pai e não tem mãe. Pergunta para eles, pergunta para mim, se é bom. É, irmãos? Os irmãos que não têm aí? É bom? É prazeroso? Então cuide enquanto você tem. Zele enquanto você tem. Ah, mas a minha mãe é chata demais, ela fala demais, ela fala 10 coisas, ela pergunta. Eu pergunto a mesma coisa 10, 15, 20, 30 vezes e já avisei para a Camille, fica caladinha, deixa eu perguntar 50 vezes se eu quiser. Eu posso perguntar 50 vezes a mesma coisa, não me fala nada, só me escuta e responde. Sabe por quê? Porque quando é pequeno, fica perguntando a mesma coisa o dia inteirinho para a gente. E a gente fazendo o quê, irmãs? Respondendo. Ah, mãe, mas você me perguntou isso 10 vezes. Vou perguntar 20, 30, 40, 50, quantas vezes eu quiser. Ah, mas meu pai é rígido demais. Meu pai não tem jeito. Marcou um horário para eu chegar em casa, eu tenho que chegar. Tá certíssimo. Ô pai bom esse que você tem, viu? Esse é dos bons. Agradece a Deus que esse aí é dos bons. Minha mãe enjoada demais. Irmãos, agradeça a Deus pelo seu pai e pela sua mãe. Agradeça a Deus enquanto você tem homem e mulher na sua vida para te instruir, para te dizer que isso não pode, para te falar que não é desse jeito, para você não quebrar a cara lá na frente. Quando Jesus, naquele momento ali, ele proveu para sua mãe cuidado na sua velhice, ele queria que você desse a mesma importância para os seus pais. Mesmo que você tenha sua família, mesmo que você tenha sua casa, o dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias. Não é possível que você é uma pessoa tão ocupada que não tenha tempo para passar na casa dos pais. Nem se você fosse presidente da República, quanto mais que vocês não são. Nós temos sim. Falta o quê? Organização. O que Jesus queria ensinar quando ele proveu um filho para Maria? Ele quis dizer para nós que não existe problema ou provação que possa me impedir de cuidar das necessidades daqueles que estão ao meu redor. Ele me ensinou a ter compaixão. Ele não precisava ter chamado João e falado com ele assim: ó, João, eis aí a sua mãe, você cuida dela. Sabe por quê? Porque ele tinha outros irmãos que podiam cuidar de Maria. Mas ele quis me mostrar que naquele momento de dor, de sofrimento, mesmo assim, ele sabia ter compaixão. Quantas vezes, irmãos, nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo? Eu olho para o meu problema, eu olho para a minha dificuldade e eu esqueço da dor do outro. Sabe por quê? Porque o meu problema, ele é maior do que o problema do meu irmão. Eu até acredito mesmo que o seu problema seja maior, porque o meu também, eu sinto que ele é maior. E está certo você achar que o seu problema é grande, você que está sentindo ele, não sou eu. Eu entendo, mas isso não é motivo para você se esquecer daqueles que Deus te confiou. Isso não é motivo para você se esquecer de exercer a compaixão. Você pode estar com problemas, mas Deus te confiou filhos para serem cuidados. Você pode estar com problema, mas Deus te confiou uma casa para ser cuidada. Você pode estar com problemas, mas Deus te confiou um ministério para exercer. E Ele não vai dar o seu serviço para outra pessoa. É você que tem que fazer. Você pode até querer desistir, mas aquilo que é da sua responsabilidade, Deus vai cobrar é de você, e não do seu vizinho. Jesus quis mostrar ali que ele estava num momento terrível, num momento de dor, de humilhação, de injúria, mas ele sabia ter compaixão. É necessário que os nossos problemas não nos impeçam de olhar para o lado e de ver o outro. E quando eu falo em ver o outro, irmãos,
Eu não estou falando de você passar e falar, graça e paz, irmão, tudo bem? Sabe aquele tudo bem que eu falo, que eu não escuto nem a resposta que a pessoa me falou? É automático, não é? Você não escuta nem o que a pessoa te respondeu. Às vezes ela vai começar a te contar o problema, você já está lá na porta da igreja, que você não ouviu. Quando eu falo em ver o outro, é você estar disponível para o outro. Ah, Araceli, mas a minha vida também está terrível, eu não estou tendo dinheiro, eu não posso ajudar. Eu não estou falando em dinheiro, irmãos. Às vezes o que a pessoa precisa é que você empreste os 2 ouvidos para ela e diga apenas, pode falar, eu te escuto. Às vezes ela só precisa disso. Às vezes o que ela precisa é que você fale para ela, olha, eu estou aqui, me chama, eu estou aqui para você. Às vezes ela nunca vai te chamar, ela nunca vai te ligar, mas essa palavra, ela dá ânimo. Ô fulano, eu estou orando por você, viu? Fiquei sabendo e tal, mas eu estou orando. É saber que você é importante para alguém, é saber que alguém se importa com você. Os irmãos estão me entendendo? É saber que para uma pessoa, você é diferente, ela te vê diferente. Isso não é necessário que todos sejam assim, não. Se você tem uma pessoa que é assim para você, você já é feliz. Essa terceira palavra de Jesus é sobre provisão. Exerça a compaixão, irmãos. Quantas pessoas do nosso lado necessitam de nós? E nós estamos tão envolvidos nos nossos problemas que nós não estamos vendo. A quarta palavra de Jesus, em Mateus 27, 46. Mateus 27, 46, diz assim: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Quarta palavra que Jesus falou ali naquela cruz, foi uma palavra de petição. Ele perguntou para Deus, Deus meu, por que me desamparaste? E a gente pensa assim, mas Jesus é filho de Deus, por que Deus desamparou Jesus logo ali naquela hora, naquele momento de dor, naquele momento em que ele mais necessitava? E aí nós vamos entender por que Jesus falou isso. Irmãos, a cruz foi onde Deus, ele derramou a ira dele contra todos os pecados. Naquele momento ali na cruz, Deus estava derramando a ira dele sobre todos os pecadores. Deus estava satisfazendo a justiça dele ali naquele momento. A Bíblia diz em 1 João 2,2 que Jesus é a propiciação de todos os nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. O que é propiciação? Propiciação é uma oferta feita para satisfazer a Deus. Só que essa oferta, ela tem que ser feita como? Com derramamento de sangue, porque Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Se não derrama sangue, não tem remissão. Então ali naquele momento na cruz, Jesus era essa oferta, Jesus era a propiciação pelos meus pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Naquele momento em que Jesus estava clamando ali, Deus, por que você me desamparou? Ele estava clamando não como filho de Deus, ele estava clamando não como Jesus, filho de Deus, ele estava clamando como um substituto, ele estava clamando como eu clamaria e você clamaria, porque ele estava ocupando o nosso lugar. Naquele momento, quando Deus via aquela cruz, ele não estava vendo o filho dele ali, ele estava vendo os nossos pecados, ele estava vendo o meu pecado ali naquela cruz. Então
Jesus naquele momento estava sofrendo toda a ira de Deus, toda a separação de Deus por causa dos nossos pecados. E era tão grande essa separação, era uma dor tão grande que ele diz: meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Porque o Senhor está distante. Porque aquele momento é o momento da ira de Deus, é o momento em que Deus estava satisfazendo a justiça dele, na cruz do Calvário. Por isso Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, eu e você deveríamos estar lá, mas Jesus foi o nosso substituto. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Jesus estava ali para que eu e você não precisássemos. Porque mesmo se eu e você, irmãos, estivéssemos na cruz, não valeria nada. Porque nós temos pecado. A única pessoa que poderia tomar o nosso lugar e pagar o preço era Jesus. A última palavra de Jesus ali naquela cruz, irmãos, está lá em João 19:30. João 19:30. E diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. A última palavra de Jesus na cruz foi uma proclamação de vitória. Jesus disse: tetelestai, está tudo pago, está tudo consumado, está tudo liquidado. A dívida que era contra eles está paga. Eles não devem nada. Em Lucas 23:46, a Bíblia diz que ele clamou em alta voz. Jesus puxou todas as suas forças do íntimo, aquele pouquinho que ainda restava, para dizer: olha, está pago. Se havia alguma conta, se havia alguma promissória, está pago. Eu estou pagando, eu estou liquidando neste momento. Quando Jesus fala está consumado, irmãos, ele diz que o trabalho que o Pai havia lhe dado, ele havia cumprido completamente. E qual era esse trabalho que Deus havia dado a Jesus? O trabalho de reconciliar e o trabalho de redimir nós, pecadores. Reconciliar o homem com Deus e redimir o homem dos seus pecados. E naquele momento Jesus cumpriu com isso. Ele cumpriu esse trabalho. Ele podia dizer: está consumado, está terminado, está pago. Olha, a lei cerimonial do sacrifício, ela tinha sido cumprida, porque o que a lei pedia, irmãos? Ela pedia que haveria de ter derramamento de sangue, porque sem derramamento não há remissão. Então Jesus foi morto. Segunda coisa, o cordeiro, quando era apresentado ao sacrifício, ele não poderia ter o quê? Ele não podia ter mancha. Ele tinha que ser um cordeiro perfeito. E Jesus se enquadrava nesse critério. Ele era um homem sem pecado. Ele era um homem sem mancha. Então ele cumpriu a lei naquele momento. Quando Deus olhou para ele, ele viu que ele não tinha pecado, houve derramamento de sangue, a justiça de Deus estava satisfeita. No começo aqui eu li em Salmo 85:10, que diz que a graça e a verdade se encontraram e a justiça e a paz se beijaram, porque a justiça de Deus, ela foi satisfeita. A justiça de Deus fala do quê? Da santidade de Deus, porque Deus é santo e Ele não pode conceber pecadores. Ele não pode olhar para nós e ver o nosso pecado, porque Ele é um Deus santo. Essa é a santidade de Deus. Mas por outro lado, a Bíblia diz que Deus é o quê? Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia. Então naquele momento da morte de Jesus na cruz, a graça, a paz, a justiça e a verdade, elas se encontraram, porque Deus satisfez tanto a santidade de Deus, como o amor de Deus naquele momento.
Porque ele era santo, porque ele não tinha pecado e porque ele se voluntariou, ele se deu espontaneamente para tomar o nosso lugar na cruz e para morrer por nós. Morte de cruz, morte que era considerada maldita. Ele enfrentou tudo, ele sabia de tudo, ele poderia ter escolhido não fazer, ele poderia ter falado para Deus assim: não, Deus, eu não quero não, isso é muito difícil, muito complicado. Pelo contrário, ele disse: Deus, ele fala para nós na palavra: eu escolhi dar a minha vida, ninguém tirou ela de mim, eu a dei espontaneamente, eu a entreguei. O resgate pelas nossas almas, ele foi pago integralmente. Colossenses 2, a partir do versículo 13. Colossenses 2, a partir do versículo 13, diz assim, ó: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Ele removeu inteiramente, fazendo o quê? Encravando-a na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Foi isso que Deus fez quando se entregou por nós ali naquela cruz. Ele pegou o nosso escrito de dívida, ele cravou na cruz, ele pagou integralmente. Você não deve nada. E ele fez isso expondo publicamente todos os principados e potestades, dizendo para eles: eu paguei, eles agora são meus. Quando Deus pagou a nossa dívida, ele nos comprou. Nós somos do Senhor. Nós somos de Deus agora. E não há nada que pese contra nós. Não há nada que esteja no SPC e no Serasa Celestial contra você. Porque Deus pagou a sua dívida. E expôs isso para que todos pudessem ver. A obra da salvação, ela está completa, nada precisa ser acrescentado, nada precisa ser feito, nada precisa ser aumentado, não precisa melhorar o plano. O plano foi executado, ali na cruz do Calvário. O plano foi executado, para quê? Para que eu e você hoje fôssemos família de Deus. Em Efésios 2... a partir do versículo 13 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, eu e você, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Por quê? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez ambos, gentios e judeus, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Por quê, irmãos? Porque Ele foi o sacrifício perfeito, para que dos dois, gentios e judeus, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Tudo isso para que você fosse recebido na família de Deus. Você não é forasteiro e não é peregrino. Você não é qualquer um. Você não é um sem lar. Você é família de Deus. Você é filho. Não somos mais escravos. Agora nós somos filhos. Você não é mais órfão. Você é filho. Você faz parte da família de Deus. Você é filho.
Você não é um desgarrado que anda por aí sem destino, sem ninguém por você, andando na sua própria sorte, não. Antes que você existisse, já havia um plano para a sua vida. Antes que você existisse, já havia um planejamento, toda uma história de Deus para a sua vida. Antes que você existisse, quando você ainda era pecador, quando você ainda não valia nada, quando você ainda estava morto, quando você não era ninguém, Ele já tinha um plano para transformar você em filho. Nós estamos há poucos dias de 2019. Hoje é dia 23. Se você olhar para o ano de 2018, quantas coisas você não fez? Quantos planos não foram executados? Quantos sonhos foram frustrados? Quantas coisas você falou assim, não, eu vou fazer e não fez? Quantas vezes você até começou e parou? Esquece isso, irmão. Esquece os sapos que você teve que engolir no ano de 2018. Esquece as injúrias, as humilhações. Esquece se você foi humilhado, se alguém olhou para você de cara virada, se alguém te disse que você não ia conseguir. Esquece. Se você guardou mágoa no coração, deixe a mágoa em 2018. Sabe o que é mágoa, irmão? Mágoa é uma água parada que você guarda no seu coração. E essa água parada, ela só serve para ser criatório de bicho e para dar mau cheiro. Não serve para mais nada. Água parada não gera vida, ela é morta. Mágoa é uma água parada no seu coração. Todas as vezes que você abre o seu coração e você abre lá o depósito e aquela água está parada, você sente novamente tudo aquilo que você sentiu da primeira vez. Joga essa mágoa fora. Deixa ela em 2018. Ah, mas fulano de tal me olhou assim. Deixa isso para lá. Lembra dos milagres diários que Deus tem te oferecido. Lembra que quando você sair daqui hoje, você vai para onde? Para a sua casa. Você pode até passar em outro lugar primeiro, mas você vai para casa. Ah, Araceli, mas não é minha casa. É uma casa de aluguel, é uma dificuldade terrível. Tem pessoas que nem pagar aluguel conseguem. Elas moram na rua. Você tem uma casa. Amanhã você vai trabalhar se você não tiver de férias ou se você não tiver de folga. Você vai para o seu serviço. Mas aquele patrão é enjoado demais. Mas glória a Deus pelo patrão enjoado. Consegue. Porque a fila do desempregado está grande. Glória a Deus por ele. Dê glória a Deus pelo seu patrão chato. Porque ele é seu patrão. E é de lá que você tira o seu sustento. Ah, Araceli, mas, nossa, o salário está pouco, está difícil, mas você está comendo. Não está? Você está conseguindo pagar suas contas? Você está rebolando. Um mês você paga um, outro mês você paga o outro e por aí vai. Mas você está vivendo. Irmãos, quando Deus mandava o maná para o povo de Israel, era o maná do dia, irmãos. E se você guardasse para o outro dia, ele ficava podre, você tinha que jogar fora. O que Deus está querendo nos dizer, irmãos? Eu cuido da sua necessidade. Coisas supérfluas são supérfluas. Se você as tem, agradeça a Deus por isso. Mas se você não tem, agradeça do mesmo jeito, porque a promessa de Deus é Ele satisfazer as suas necessidades. E você está vestido, você almoçou hoje, você comeu hoje, você vai trabalhar amanhã,
Eu não sei como você veio para a igreja hoje. Se você tem um carro, se você tem uma bicicleta, se você tem uma moto. Ah, Araceli, não tenho nada disso, eu vim a pé. Glória a Deus, porque as suas pernas estão saudáveis. Quantas pessoas gostariam de andar e não tem? Não tem pernas, ou as pernas não se movem? Quantas pessoas gostariam de ter o privilégio? Sabe essas coisinhas que nós não demos importância? Essas pequenas coisas que nós não observamos. Então, por isso, nós até esquecemos de agradecer. O fato de nós estarmos aqui, o fato de vocês estarem me vendo, o fato de vocês poderem me ouvir. Isso tudo é milagre diário de Deus nas nossas vidas, irmãos. Olha para o lado aí e vê o seu filho, a sua filha. Se ele não está aqui, se mora em outra cidade, se mora em outro país, mas eles estão bem. Pergunte para uma mãe que perdeu um filho, a tristeza e a dor que é não ter mais. E os seus estão aí. E muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por eles. Agradeça a Deus se você pode passar o Natal em família. Se você não vai passar é porque você não quer passar, mas você tem uma família que pode ser a família mais chata do mundo, porque o bicho chato é família, irmãos. Eles são complicados mesmo. Contar para os irmãos, família só muda de nome e de endereço, tá? É tudo igual, então não fica achando que a sua é pior do que a minha, não, porque é igualzinho. Eles só mudam de nome. Os mesmos problemas que você tem na sua família, eu também tenho na minha. Só que comigo pode ser com a Maria, com você pode ser com o José. Mas família é assim. Agradeça a Deus porque você tem uma família. Sabe, coisas que a gente não dá importância. O meu pai passou os 3 últimos anos da vida dele fazendo hemodiálise. E uma das coisas que ele mais gostaria de ter feito de novo, coisa insignificante, é ir ao banheiro e fazer xixi. E ele não fazia mais, porque as pessoas que têm problema, ele tinha um problema crônico de rins, ele fazia hemodiálise, então ele não ia mais no banheiro. Isso era uma das coisas que ele mais sentia falta. Não é de ter um carro, não é de ter um bom emprego, não é de ter a roupa da marca tal. É de ir ao banheiro fazer xixi. E você faz isso todo dia. Não sei quantas vezes por dia eu faço isso. E nós nos esquecemos de agradecer. Deixa 2018 em 2018, irmão. Não leve as coisas que te machucaram em 2018 para 2019. Não leve suas frustrações, não leve as humilhações, as injúrias, as palavras mal faladas, não leve os maus sentimentos para 2019. Deixe 2018 terminar. Deixa ele para trás. Porque você é família de Deus. Você não é forasteiro, você não é peregrino, você não é qualquer um. E pode não ter acontecido nada de maravilhoso, de sobrenatural, de extraordinário com você em 2018. Sabe por quê? Porque a coisa mais sobrenatural, a coisa mais extraordinária que poderia ter acontecido com você, aconteceu no dia em que Jesus morreu ali naquela cruz. Foi quando você foi chamado a ser família de Deus. Não há nada que possa acontecer com você que seja mais importante, que seja mais duradouro, que seja mais verdadeiro, que seja mais amoroso e mais incondicional, independente de tudo que você venha ou tenha feito na sua vida, do que ser família de Deus. Você pode se levantar? Orar comigo neste momento? Agradecer a Deus. Dizer para Deus: Deus, quantas vezes eu fui ingrato mesmo nesse ano de 2018? Quantas vezes eu não agradeci? Quantas vezes eu não vi que o melhor presente que o Senhor tinha para mim, o Senhor já me deu? Não fique parado, esperando o melhor de Deus para você não, tá?
Não fique parado esperando. O melhor de Deus para você já veio. Deus já te entregou a melhor coisa que Ele tinha, Ele já te deu. E a melhor coisa que Ele tinha se chama Jesus Cristo. Ele já te entregou o melhor presente, a melhor coisa que Ele tinha, Ele já entregou para você. E é Jesus Cristo. Agradeça, seja grato. Deixe a murmuração em 2018. E comece hoje agradecendo ao Senhor e dizendo a Deus: Senhor, quão maravilhoso o Senhor é. Deus, o Senhor é bom. Diga isso. Diga: Senhor, o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é grandioso. O Senhor é santo. Jesus, obrigado pelo seu amor. Oh Pai, obrigada pela tua proteção. Obrigado pelos milagres que o Senhor tem nos oferecido durante esse ano de 2018. E muitas vezes nós temos ficado cegos em relação a eles. São coisas às vezes que nós não damos importância, que nós só vamos ver quando nós perdemos, ó Deus. Jesus, quão murmuradores nós somos. Quão ingratos, ó Deus, nós somos. Perdoa-nos, ó Deus. Ensina-nos através dessa palavra de hoje a termos um coração agradecido. Deus, a te louvar pelo presente que é ter o Senhor nas nossas vidas. Louvar ao Senhor pelo presente que é sermos família de Deus. Jesus, nós te louvamos. Quantos livramentos durante esse ano, quantas vezes o Senhor nos livrou da morte, quantas vezes o Senhor livrou os nossos filhos, quantas vezes o Senhor livrou a nossa família e nós nem ficamos sabendo, ó Deus. Jesus, quantas vezes, Deus, quantas vezes aquele parafuso, ele ia arrebentar na estrada, Jesus, mas o Senhor fez com que ele arrebentasse na cidade. Jesus, quantas vezes o Senhor nos tirou com mão forte do abismo. Jesus, quantas vezes doenças que nós nem imaginamos, ó Pai, o Senhor tirou de nós. Jesus, quantas vezes a minha casa foi alvo de palavras mal faladas, de maldições lançadas, de pedras, ó Pai, no sentido espiritual, e o Senhor guardou a minha casa. Jesus, quantas vezes lá no meu trabalho, pessoas quiseram me derrubar. Jesus, quantas vezes lá na minha empresa, pessoas quiseram me dar o golpe, quiseram se aproveitar de mim, mas o Senhor me deu o livramento. Quantas vezes o Senhor nos deu discernimento e sabedoria, Pai. Quantas vezes o Senhor nos fez enxergar coisas que ninguém mais enxergava. Jesus, nós te louvamos nessa noite. Jesus, nós te adoramos, porque, Pai, são inúmeras, são incontáveis as bênçãos que temos recebido do Senhor. Deus, a tua igreja neste momento levanta as mãos ao Senhor e diz: obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso presente. Obrigada, Deus, porque o Senhor é bom. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Jesus, essa semana que se inicia, para os seus servos que aqui estão, para os seus servos que estão viajando, para aqueles que vão viajar amanhã, para aqueles que vão retornar no decorrer da semana, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal, em nome de Jesus nós repreendemos todo acidente, nós, ó Deus, abençoamos os teus servos, abençoamos a família dos teus servos, abençoamos a semana dos teus servos, que seja uma semana abençoada, uma semana de paz, de tranquilidade. Deus, em nome de Jesus, toda palavra lançada contra eles, todo mal que queira atingi-los, nós repreendemos em nome de Jesus. Ó Deus, e na autoridade que há no seu nome, Pai, nós ministramos todas as sortes de bênção do Senhor sobre a vida dos teus servos, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta danos. Deus, a bênção de ter as suas necessidades satisfeitas, a bênção da
cura, Deus, da libertação, de portas abertas, aquilo que eles necessitam, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família, que essa semana seja uma semana de paz, uma semana abençoada, que onde você for, você seja abençoado. Se você for viajar, em nome de Jesus, o Senhor te leve em paz, te traga em paz, em segurança. Os seus familiares que estão viajando, que Deus os guarde, os livre de todo mal, que nas festas de família, que haja paz, que haja perdão, que haja compaixão, e que em nome de Jesus você seja guardado pelo Espírito Santo de Deus, os seus negócios, a sua casa, o seu trabalho, a sua família, seus filhos e tudo aquilo que for seu, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vá em paz, irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus.